Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente. Vamos agora de uma polêmica, exatamente, envolvendo o governo de Mato Grosso, a Assembleia Legislativa e até mesmo o governo federal. Porque tem uma votação importante na Assembleia Legislativa quando os trabalhos retornarem. Eu estou falando de uma redistribuição do ICMS. Já está dando o que falar. Tem algumas instituições, como a AMM, que representa os municípios, já contestando essa medida. Só que ela não é estadual, gente, é federal. Vamos entender um pouquinho melhor isso, então, na reportagem? Roda aí. Com o projeto de redução do ICMS, segundo a Associação Mato Grossense dos Municípios, a perda representaria pelo menos 300 milhões de reais. O projeto de lei pretende modificar os critérios de distribuição do ICMS. A pauta chegou a ser enviada aqui para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso já na primeira semana de 2022. Só que os deputados pretendem realizar a votação depois somente de ouvir os prefeitos. O próprio presidente da Assembleia Legislativa, Max Russi, garantiu isso. Ele assegurou que o PLC do Executivo, que aponta um novo modelo de cálculo de repasse do ICMS, vai ser amplamente discutido. Pelo projeto, o governo do estado explica que a mudança nos critérios para a distribuição do ICMS resultaria em avanço na melhoria da qualidade dos serviços prestados nas áreas de educação, saúde, preservação do meio ambiente e agricultura familiar. A alteração deve ser gradativa durante os próximos anos. Mas, para o presidente da AMM, Nerilan Fraga, há vários pontos da proposta que não foram aceitos por 101 prefeitos mato-grossenses. A reivindicação deles é que o governo abra mão, então, dos 50% do FETAB do diesel e repasse, então, para os municípios como forma de compensação. Atualmente, do ICMS total arrecadado pelo governo estadual, 75% permanece para o estado e 25% volta então para os municípios. Para Neurilan, os cidadãos que moram no interior do estado é que seriam os mais impactados pela redução do ICMS, já que as demandas são maiores, principalmente na área da saúde. Com imagens de Marcos Xavier e apoio técnico de Tarcísio, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Obrigada, Sêmia. Bom, gente, as discussões ainda vão começar, de fato, na Assembleia. Aqui o governador Mauro Mendes já disse o seguinte, Kleber Daniel, olha, a Assembleia é o melhor local para a discussão desse projeto, que eu não tenho culpa, porque, afinal de contas, eu preciso cumprir com a determinação do governo federal. Isso vai acontecer no país inteiro. E aí o governador está criticando também quem já criticou sem ter um amplo conhecimento. O governador disse o seguinte, olha, o problema é que as pessoas ainda, os gestores, não entenderam sobre esta questão, já estão tecendo críticas com medo de perder dinheiro. Ninguém vai perder dinheiro. Aí o prefeito da capital já foi o primeiro a dizer o seguinte, olha, se isso acontecer, se for aprovado, Cuiabá vai perder aí um total de 100 milhões de reais. Bom, enfim, 100 milhões. Foi um valor já levantado pelo prefeito e o governador disse que é conversa fiada. Pessoas, gestores não estão entendendo o projeto e já estão trazendo informações que não seriam verdadeiras, não é bem assim. E aí, na prática, Kleber Lima, os recursos, uma das mudanças seria que alguns municípios menores receberiam um percentual, um plus a mais, mas o dinheiro realmente sai dos outros municípios que não cumpriram com as obrigações. Então, existe um remanejamento. Nesse momento, a gente não tem propriedade para dizer ainda se realmente os municípios maiores vão perder recursos e assim ser transferidos para os menores municípios. E hoje já tem distorções, porque nesse critério que vigente até agora, do peso maior para o valor adicionado, o valor adicionado é o seguinte, é o PIB do município, tudo que é produzido e comercializado, tudo que é movimentação financeira do município. O problema é que isso vai para a Secretaria de Fazenda e não é neste governo. Isso é uma característica da Cefaz ao longo do tempo. Isso lá vira uma caixa preta. Existem 1,5 milhão de histórias sobre alternativas que os prefeitos encontram para melhorar o seu valor adicionado e melhorar o seu repasse
do ICMS estadual lá na Secretaria de Fazenda. É uma caixa preta aquele negócio. Então, talvez com essa oportunidade que existe agora e com essa iniciativa do deputado Wilson Santos de trazer esse debate para a sociedade, talvez se adotem mecanismos para transformar, para tornar essa definição do repasse mais transparente. E aí, todos os prefeitos vão saber por que estão recebendo aquele valor que estão recebendo. Porque do jeito que está hoje, não é sem razão que o Emanuel Pinheiro, o Calil, qualquer outro prefeito vai chiar, porque é temerário mesmo. Porque hoje é obscuro o critério. Exato. Né? Daniel, alguma observação em relação isso, ao tema? O presidente da Assembleia, Max Russo, disse que vai ampliar esse debate, vai ouvir todos os prefeitos e vai tentar explicar certinho, de uma maneira mais detalhada, o que é esse projeto, porque realmente está causando uma tensão muito grande aí em todos os gestores. Eles não receberam as informações suficientes até agora sobre esse projeto. E realmente, aqui quando se fala em qualquer mudança em distribuição, repartição do bolo, principalmente em eventual redução, isso causa um temor muito grande nos gestores, porque muitos municípios dependem quase que exclusivamente dos repasses estaduais e federais. Pelo que parece, os menores não vão ser penalizados, né? Os médios e os grandes que arcariam com isso, tirariam um pouco da parte do bolo deles para poder transferir para os menores, né? De qualquer forma, os gestores estão aí na expectativa, estão tensos com esse projeto, e o melhor realmente no momento é você sentar agora que a Assembleia vai retomar os trabalhos agora nessa semana e ela estabelecer esse diálogo mais claro e mais direto com os prefeitos, né? Tá certo. Olha só, Daniel, no início do programa você fez uma observação em relação a um fato importante que você considerou relevante nesse final de semana, falando sobre Sérgio Moro. E nesse momento eu gostaria que você pudesse explicar melhor para a gente o que está acontecendo, qual a tua avaliação, porque também teve um episódio nesse final de semana em que Sérgio Moro se recusou a conceder uma entrevista em uma rádio na Bahia. E qual o motivo? O fato é que também Ciro faria parte dessa mesma entrevista. Ele disse que foi enganado, ele não sabia que ia ter também uma outra participação. Enfim, houve lá todo um burburinho e a assessoria de Moro resolveu mudar a data da entrevista porque não queria esse debate, esse embate entre os dois pré-candidatos à presidência da República. E aí eu não sei qual é a sua observação exatamente em relação a Moro, a todos os outros detalhes que você iria trazer aqui para a gente, mas isso já causa aí um alarde. Será que Moro ainda não se sente preparado para ir ao enfrentamento ainda mais com Ciro? Isso, essa questão é fundamental. Pelo que parece, a equipe política e de marketing do Sérgio Moro demonstra um certo receio, por enquanto, de enfrentar essas questões maiores. Porque, como a gente disse agora no começo do programa, essa consultoria que ele prestou para os Estados Unidos, para uma consultoria dos Estados Unidos, ele teve que abrir a caixa preta ali e mostrar que ele recebeu 3 milhões e 700 mil reais por esse trabalho, né? O que está parecendo que há uma incongruência aí é em relação à atuação dele como juiz, porque uma das principais críticas que se fazem à Operação Lava Jato foi que ela quebrou muitas empresas, ela quase que eliminou um setor grande da economia brasileira, que é o de engenharia pesada, de construções, e uma das empresas que foi muito afetada foi a Odebrecht, né? Agora se descobre que essa consultoria aí, que se presta a fazer recuperação judicial de empresas grandes, tem como cliente justamente a Odebrecht. Então, por conta disso, o próprio Sérgio Moro está sendo alvo de investigação do Ministério Público para ver se há um conflito de interesses, porque isso é um elemento muito importante para os rivais, os adversários políticos explorarem, né? Houve conflito de interesse. Por que você, quando era juiz, atuou de certa forma e depois você tentou, como consultor, reparar o erro, né? E existe no meio disso uma relação econômica muito forte, muito grande, né? Além disso, quando ele, como eu disse, tenta elevar o tom contra o ex-presidente Lula sobre corrupção, sobre Lava Jato, na quinta-feira saiu já a decisão da Justiça Federal, do Distrito Federal, arquivando de vez o processo do
do triplex do Guarujá, que acaba reforçando aí a narrativa do Lula de que o juiz foi parcial, o juiz atuou sem a isenção e independência que deveria atuar, apenas para tirar o Lula daquela disputa de 2018. E agora, mais recentemente, na sexta-feira, também ele, Sérgio Moro, tentou elevar o tom e criticar o presidente Jair Bolsonaro em relação ao esquema das rachadinhas, né? E colocando sob suspeita a própria atuação do Bolsonaro em relação ao Queiroz e toda aquela questão da milícia e daquela captação ali dos valores da Assembleia Legislativa quando o Flávio era deputado. Mas quando ele foi eleito, quando ele foi escolhido como ministro, ele foi questionado sobre isso, aí trouxeram de volta essa declaração do Sérgio Moro dizendo que ele já havia feito uma análise junto ao COAF e a outros órgãos de controle e que ele não havia encontrado indícios de participação do Bolsonaro na questão da rachadinha. Então, a narrativa do Sérgio Moro em relação aos principais adversários está sendo enfraquecida pelas próprias declarações ou posicionamentos dele no passado. Então, isso que eu acho que a equipe de marketing, a equipe política do Moro vai ter que respirar, pensar bem nos próximos passos a dar, porque quando ele é atacado, acaba na retaguarda recebendo um contra-ataque, né? Eles vão ter que pensar bem nos próximos passos. E aí, ele não está indo muito bem nas pesquisas, ficou em 8% do IPESP. Eu acho que esse é o principal desafio agora da candidatura do Sérgio Moro, ele pensar bem no que fazer daqui para frente. E se o Moro não está indo muito bem, Kleber Lima, de que forma a gente pode entender o desempenho, então, do Ciro? Estou falando em Ciro até por conta desse fato que ocorreu no final de semana, né, do Moro não ir para o enfrentamento com o Ciro, que tem feito algumas declarações, né? O Ciro disse o seguinte nessa última semana: como assim? A população brasileira elegeu Bolsonaro para não ter novamente aí o PT e agora vai votar no PT para tirar o Bolsonaro? E até quando o Brasil vai ficar nesta mesma situação? E também aproveitou para dar uma atacada no Centrão, né, nesse conjunto de partidos que parece que tem o Brasil nas mãos, e Ciro fez até uma trajetória lembrando o que o Centrão fez em relação a Collor, na época o impeachment, depois veio com o próprio Lula, depois Dilma e agora também Bolsonaro, mostrando de que forma, né, esse poder do Centrão acaba atingindo todos os pilares principais do governo. Na verdade, essa leitura do quadro nacional ela não é muito difícil de fazer, porque você não criou forças alternativas capazes de chamar a atenção da sociedade brasileira para um caminho alternativo que seja seguro, que seja a conciliação do que as pessoas possam ver de bom no Lula ou no Bolsonaro, né? O governo ideal, vamos dizer assim, nenhuma força individualmente foi capaz de propor, de criar essa alternativa. O Moro, o Daniel foi perfeito na análise dele, o Moro começa a se desfazer pela sua própria falta de consistência, né? Não tem nenhuma consistência, o que ele tinha para oferecer era ser uma referência no combate à corrupção, já está destroçada com essa suspeita que paira sobre... A suspeita contra ele já é suficiente para destruí-lo, para destruir o conceito que ele estava tentando construir de vestal, né? De uma pessoa íntegra, proba, acima do bem e do mal, não é mais isso. E veio só o fato, isso começou a ser destruído quando ele aceitou, na verdade, o convite para ser ministro, quando ele aceitou ser político, porque ele era o antipolítico, ele se tornou um político quando ele virou ministro, e um político ruim, que não tem nada para oferecer, a não ser uma retórica muito mansa, muito xoxa, para os adversários que ele tem pela frente, que podem ser acusados de tudo, menos de serem xoxos. Tanto o Lula como o Bolsonaro são muito enfáticos, são muito consolidados nos conceitos que eles representam. Então, um meio termo volúvel, sem essa presença de espírito igual ao Moro, não chega a lugar nenhum. Ele desistiu do debate com o Ciro porque ele ia ser destruído pelo Ciro. O Ciro é um político muito consistente, que tem história, tem estofo, tem habilidade em debates, é enfático também, e se pegar o Moro de testa, é um massacre, chega a ser uma covardia. Eu, se fosse assessor do Moro, não deixaria mesmo ele ir. Eu estou querendo aqui fazer um registro
Luciana, se você me permitir, de uma mensagem que eu recebi do secretário Marcelo Oliveira, o Marcelo Padeiro, quando a gente estava discutindo as declarações do governador sobre a central de triagem ou não, ele mandou uma mensagem aqui dizendo o seguinte: Kleber, só não podemos esquecer do Hospital Regional de Várzea Grande, que foi quadruplicado para atender a Covid, continua atendendo, e é uma iniciativa do governo do estado, e do Hospital Municipal de Santa Casa, de Cuiabá, que foi reformado, ampliado, ele não disse que, mas eu estou dizendo, assumido pelo estado, né, porque ele incorporou a unidade, e que tem inclusive leitos de UTI também para atender a Covid. Ele faz esse registro que é verdade, então a gente não pode também dizer que o governo não está nem aí para a Covid, que tem esses dois grandes equipamentos aqui, um em Cuiabá, outro em Várzea Grande, que continuam atendendo prioritariamente a Covid. E aí ele faz um outro comentário: olha, dinheiro para a reforma de estádio tem, dinheiro para centro de triagem para salvar vidas não tem. No Brasil continua a máxima da política do pão e circo. Está aqui, Marcelo Oliveira, registrado o seu comentário. Obrigada. Bom, que bom que você trouxe isso à tona, Kleber, porque eu vou até reiterar aqui o que eu estou fazendo de cobrança em relação ao centro de triagem. Em todo momento, a minha percepção enquanto cidadã e jornalista é que, de fato, o governo de Mato Grosso, ele executou inúmeras ações importantes, sim, para a Covid-19, tá? O questionamento que eu faço é em relação só ao centro de triagem. Vou lembrar aqui que tem uma prefeitura, Várzea Grande, por exemplo, que não implementou nenhum único leito de UTI. Vamos lembrar que Várzea Grande foi município sem leito de UTI para a Covid, Kleber Lima, porque o metropolitano, a responsabilidade é do governo do estado. Então, ou seja, cada município, de fato, tem uma particularidade e suas fragilidades. Enquanto o Várzea Grande sempre manteve o fato de não ser Covid para leitos de UTI, Cuiabá não conseguiu implantar o centro de triagem. Então, eu apelo, de fato, para o governo de Mato Grosso, pensando na população, viu? Como última salvação, né? Exato, exato. Embora não seja... disse que não está assumindo para si a responsabilidade, o governo está sendo omisso. Não foi isso que eu disse, não. Eu reconheço as ações do governo, foram extremamente importantes, mas nesse momento Cuiabá precisa de ajuda, porque o prefeito ainda não startou o centro de triagem. Olha, o tempo está acabando, mas só para a gente finalizar aqui o assunto do Moro, quem fez declarações também foi o governador Mauro Mendes, que ele disse o seguinte: olha, como assim União Brasil convidando o Moro? Isso é mentira. Ele disse que não é verdade, Kleber Lima. Sabemos que Moro está no Podemos e aí houve, né, uma ventilação Sim. de que União Brasil teria interesse, União Brasil que ainda não está formalizada. Ainda não existe. O governador disse que não existe essa conversa, não. Eu ainda peguei essa declaração dele, acho que antes de eu viajar ainda, que ele disse o seguinte, que ele não ia discutir hipótese, né? Que ele ia esperar ter um fato concreto para poder... Isso era plantação, né? Então... Tá certo. Bom, tá não aí. dá tempo mais, não. Ninguém viu? quer o Moro. Olha só, gente, eu vou terminar o programa aqui, mas amanhã, 6 horas em ponto, tem muito mais e eu espero por você.